Convido a igreja do Senhor a abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ver o verso 4, o 5 e o 6. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Olha o que diz a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: eis que nos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nosso Senhor é Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos na tarde da bênção aqui. E é interessante, eu quero convidar vocês a raciocinarem e pensarem comigo e lembrarem de alguns feitos de Deus, porque Deus tem uma palavra para a sua igreja nesta tarde. Quando a Bíblia vai começar a revelar, ou melhor, quando Deus vai revelar em Israel quem Ele é, Deus primeiro se revela a Moisés, ao líder, quem Ele é, e depois Ele se revela à sua congregação, aos filhos de Israel. E Ele também se revela ao Egito e a Faraó quem Deus é. Então, para que não houvesse dúvida de quem Deus é, Deus se revelou por diversas maneiras. Exemplo, as 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito foi uma maneira de Deus humilhar os deuses do Egito e mostrar a sua grandeza sobre os deuses do Egito. Então Deus transformou a água do rio Nilo em sangue. Deus trouxe a praga dos piolhos, das rãs, das moscas, dos gafanhotos. Deus fez com que o povo do Egito ficasse aterrorizado e pudesse ver em Deus uma grandeza tal que eles nunca tinham presenciado. E para Deus também revelar ao seu povo quem Deus é, a praga que caiu sobre o Egito não caiu sobre o seu povo, como uma espécie de Deus guardar o seu povo. Na última praga, a morte dos primogênitos, Deus salvou todo o primogênito de Israel. Por quê? Porque o primogênito de Israel e a família fizeram o que Deus havia mandado, que era sacrificar o animal e passar o sangue nos umbrais das portas. Agora observe que quando o povo está saindo do Egito, o povo deixa a terra do Egito e sai com a sua família e a riqueza eles levam também. Só que diante do cenário pós-saída do Egito, eles se depararam com um cenário que eles nunca tinham se deparado. E qual é o cenário? Eles observaram o inimigo vindo atrás, o mar na frente dele, montanha de um lado, montanha do outro. Então, pela lógica humana, eles pensaram: morremos aqui, vamos morrer todo mundo. Só que Deus se revelou mais uma vez e faz o que ninguém tinha visto antes: abre o mar e o povo atravessa enxuto o mar vermelho. Então, aos poucos, Deus foi se revelando a Israel. Vai pegando aí que você vai entender onde eu quero chegar. Deus não se revelou a Israel do dia para a noite totalmente, mas aos poucos Deus foi mostrando quem Ele era e a sua glória. Então, quando o povo sai do Egito,
acontece alguns cenários, algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, Deus vai transformar as águas amargas na região de Mara, em águas doces. Por quê? Porque o povo estava no deserto, o deserto é quente, o povo queria beber água, não 3 dias caminhando sem encontrar água, e a única água que encontravam era água salgada. Então o povo mais uma vez vai murmurar contra Moisés e contra Deus. Por que contra Moisés e contra Deus? Porque quem escolheu Moisés foi Deus. Murmurar contra Moisés era murmurar contra Deus. E diante disso, Deus vai lá e transforma a água salgada em água doce. Deus transforma a água que não era potável em água potável. Só que quando nós chegamos no capítulo 16, o povo de Israel mais uma vez vai questionar a Moisés, mais uma vez vai questionar a Deus, e o povo começa a perguntar a Moisés: nós vamos morrer aqui. Moisés, do jeito que está, não dá. Nós estamos com fome. Era melhor nós ficarmos no Egito, porque lá tinha sepultura para nos enterrar. Lá pelo menos tinha cebola, tinha pepino. Olha que o povo estava com vontade de comer. Lá pelo menos a gente não ia passar fome. Então Deus chama a Moisés e vai dizer a Moisés que ele faria chover pão do céu sobre a vida do povo de Israel. E diante desse cenário que Deus falou que o que ele haveria de fazer, o verso de número 6, que é o que eu quero que você pegue em principal nessa tarde, Deus diz no final do verso 16, do Êxodo capítulo 16, e o versículo de número 7, quando ele vai dizer: sabereis que foi o Senhor quem nos tirou da terra do Egito. Ou seja, Deus estava dizendo: olha, de uma vez por todas, eu quero tirar qualquer dúvida do povo de Israel, que foi eu quem tirei ele da terra do Egito. Deixa eu abrir um parêntese aqui para dizer uma coisa à igreja do Senhor. Quantas vezes na nossa vida Deus fez milagre quando nós entregamos as nossas mãos a Jesus, levantamos as nossas mãos, melhor dizendo, entregamos a nossa vida ao Senhor. Deus vem fazendo milagre após milagre, mas diante de cada cenário difícil, o que nós fazemos? Murmuramos contra Deus. Ou seja, Deus ele tem feito vários milagres na nossa vida, e quando a gente se depara diante da provação, o que a gente começa a fazer? A murmurar, a desanimar, a baixar a guarda, a querer retroceder, a pensar em desistir, a ficar cabisbaixo. Por quê? Porque nós parecemos que temos amnésia, esquecemos do que Deus já fez lá atrás. E Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Deus não muda. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Deus manda dizer para você que você não vai morrer no deserto, porque Deus que tirou você lá do Egito não abriu uma sepultura para você morrer no deserto, mas há uma caminhada, uma trajetória rumo à terra prometida, que se chama o céu, que nos está reservado para que nós possamos morar junto com o Senhor. Então olha isso, irmãos, o povo parece que tinha esquecido. Esqueceu dos 10 milagres lá do Egito, esqueceu que Deus abriu o mar vermelho, esqueceu que Deus transformou a água salgada em água doce. Por quê? Porque o povo estava com amnésia espiritual. Quantos de nós estamos com amnésia espiritual? Quantos de nós esquecemos o que Deus já fez? Você tem esquecido da onde você saiu? Você já se esqueceu que não era nem para você estar aqui? Você já se esqueceu dos milagres que Deus já fez desde o dia que você se entregou a Jesus? Quantos milagres de Deus têm acompanhado a sua vida? E você acha que agora Deus vai desistir do projeto de abandonar
irmãos. Se Deus falou, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Viria Ele, não faria? Se Deus falou, Ele vai concretizar aquilo que Ele disse. Nós precisamos resgatar o que Deus já fez. Eu aprendo em várias vezes na Bíblia quando Deus vai dizer: faça isso em memorial. Faça um memorial. O povo atravessa com Josué o rio Jordão. Deus diz: pega 12 pedras, coloca no meio do rio, e aquilo servirá de memorial. Porque quando os filhos de Israel olharem aquelas pedras no período da seca e observarem aquelas pedras, eles vão perguntar: para que são aquelas pedras? E vocês vão dizer: aquilo foi o que o Senhor fez quando nós entramos na terra de Canaã. Isso é memorial para lembrar na nossa mente aquilo que Deus já tinha feito lá atrás. Nós precisamos de memoriais. Nós precisamos recordar. E a palavra de Deus para a igreja nessa tarde é: traga à memória o que Deus já fez na tua vida. Esqueceste? Já esqueceu? É só você começar a puxar aí o software e começar a lembrar os milagres que Deus já fez. Uma vez Deus usou um pregador para falar uma coisa, e essa palavra eu peguei para mim quando ele disse assim, irmãos. Quando ele disse assim: ora, esqueceste do que eu já fiz na tua vida? Esqueceste do que eu já fiz? Acaso pararia eu agora o projeto? E eu peguei aquilo, irmãos, para a minha vida. E todas as vezes que eu estou no deserto, com a barriga espiritual faminta, todas as vezes que eu me encontro diante de águas amargas, todas as vezes que eu me encontro diante de um mar vermelho, todas as vezes que eu me encontro diante de uma situação adversa, eu começo a lembrar do que Deus já tinha feito, já fez lá atrás, e começo a recordar: bom, se Deus já fez isso para Deus é café com leite, é café com vinho, irmãos. Deus continua sendo o mesmo. Foi você que esqueceu. Foi você que esqueceu do que Deus já fez. Deus vai dizer ao povo, olha o que ele diz no verso 4: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Então, cada dia chovia pão. Rapaz, eu nunca vi um negócio desse. Chover pão. Mas Deus é todo poderoso, né, irmãos? Ele faz vir a providência na hora que você menos espera. Mas faltar não vai. Quando chegava a chover pão, o povo deveria recolher só o que era para aquele dia. Eles não poderiam comer e estocava no dia seguinte, porque mofava, ficava podre. Mas os incrédulos, os duvidosos, passavam e pensavam assim: no original, eu vou guardar um pouquinho aqui, porque vai que amanhã não escuta, aí não tem pão, então pelo menos eu tenho que guardar. E aí quando chegava no outro dia, o povo estava mofado, e Deus repreendia o povo de Israel, dizendo: não, acabou de falar o negócio, o povo está duvidando. Esqueceram da oração do Pai Nosso, né? Deus providencia o pão do ano, providencia o pão do mês, providencia o pão da semana. Não, é se notarmos o pão de cada dia, é dependência divina, é dependência cotidiana ao Senhor. Agora olha o que o restante do texto diz. Acompanhe comigo o texto. Êxodo capítulo 16, versículo 4, lá no final: para que eu ponha à prova se ainda anda na minha lei ou não. Então Deus fez isso para pôr o povo de Israel à prova. Bom, deixa eu prová-los aqui. Deixa eu testá-los para ver se eles continuam observando a minha lei. Essa prova que você está passando é um teste de Deus. Imagine Deus como um professor. Eu sou professor, eu aplico o conteúdo todo o período, vai chegar um período, agora vai ter prova. Então antes da prova tem uma revisão, tem todo o processo. Quando chega a hora da prova, primeiro é individual, não pode consultar ninguém. O único universitário que pode consultar é o Espírito Santo de Deus. Não pode consultar ninguém agora. Segundo, então é em silêncio.
Terceiro, no dia da prova, o professor, eu volto para os alunos, eu tenho amnésia de prova, eu esqueço tudo, não adianta me perguntar nada. Porque eu não vou responder, dia de prova eu fico em silêncio. E é assim que Deus faz, Ele nos testa, aí a gente passa uma prova, aí Deus vem no período da bonança, aí daqui a pouco entra uma outra prova, Deus fala assim, eu vou testar, deixa eu ver se ele já aprendeu. Aí quando a gente entra numa prova, Deus ele fica em silêncio, você está clamando, Deus não fala nada. Por quê? Deus quer ver se você aprendeu. Aí quando você começa a murmurar, Deus não entendeu nada. Não aprendeu nada, mas é a 10ª, é a 20ª, é a 40ª, é a 100ª vez que Deus faz milagre na sua vida e você ainda não aprendeu nada. Eu imagino Deus olhando do céu, falando, Deus não fala meu Deus, né? Mas eu imagino Deus olhando do céu e falando assim, rapaz, é só imaginar, tá, irmãos? Quantos milagres eu já fiz na vida daquele moço? Quantos milagres eu já fiz naquela moça, naquela irmã? Quantas vezes eu fechei a sepultura, eu curei, eu fiz tal coisa, e na hora da prova que eu estou provando outra vez, você aprendeu, parece que não aprendeu nada. Ô irmãos, parece que nós somos aquele aluno que você explica, mas o aluno não entende nada, o aluno não consegue compreender, irmãos. Não, nós temos que absorver e confiar em Deus. Ora, o Senhor já fez isso, o Senhor já fez aquilo, o Senhor já fez aquilo. Eu estou diante dessa prova, eu vou continuar andando, eu não vou murmurar, e eu vou acreditar na promessa do Senhor, olhando para o alto, porque eu sei que o mesmo Deus que me tirou da terra do Egito vai me levar à terra de Canaã. Paulo disse que o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para concretizá-la. Deus, irmãos, que começa, Ele não para o projeto, mas Ele finaliza o projeto. Só quem pode parar o projeto de Deus somos nós. Depende do projeto. Tem projeto que nenhum homem consegue interferir. Mas nas nossas vidas, quanto os povos de Israel, o projeto de Deus na vida do povo, só entrou dois povos na terra prometida, duas pessoas, dos que saíram, dos maiores de idade. Por quê? Porque o povo esqueceu do que Deus havia feito. Depois de tantos milagres que o povo foi olhar, Moisés disse, vamos levar um homem de cada tribo, e olha a terra, espia a terra de Canaã, vamos ver como é que é. Aí quando foram os 12, espiaram a terra, voltaram os 12. 10 incrédulos, 10 com amnésia espiritual. Ô Moisés, é melhor a gente ficar por aqui, Moisés. Mas por que não? Lá tem gigante. O povo daquela terra são muito fortes. Nossa, nós batemos na cintura deles. São definidos, homens muito maiorais, homens de guerra. Nós nem arma temos, Moisés. Mas no meio de 10 incrédulos, Deus sempre vai levantar um Josué e Caleb para dizer, não, Moisés. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que mandou as pragas do Egito, o mesmo Deus que fez a água amarga se tornar água doce, o mesmo Deus que fez chover pão do céu, é o mesmo Deus que vai fazer com que nós tomemos posse da terra de Canaã. Não desanime diante dos obstáculos, porque nenhum obstáculo é maior do que o poder do nosso Deus. Não desanime, não pare na caminhada, não retroceda, não murmure, não desanime não, irmãos, mas confia em Deus, confia naquilo que Ele já fez. Ele disse, Moisés, eu vou pôr meu povo à prova, para ver se eles observam a minha lei ou se eles não observam. Você está no período da prova. Você está no período da prova, mas depois da prova vem ou a reprovação ou a aprovação. Mas eu creio em nome de Jesus que nós seremos aprovados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, essa é a palavra do Senhor para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos.
creia, continue firmes na presença de Deus, confiando que Deus permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe o seu povo, Deus abençoe a casa.